Bem, o primeiro versículo diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. O nome Naamã significa agradável. O Naamã ele me faz lembrar um outro homem. Um homem que foi buscar encontrar-se com Jesus de noite, chamado Nicodemos. Nicodemos também era um homem valoroso, era um doutor da lei. Nicodemos também era um homem de grande respeito. Entretanto, eu posso fazer, pela palavra de Deus, uma comparação entre Naamã e Nicodemos. Eles são idênticos. São homens de respeito, homens valorosos, porém leprosos. Mas você pode dizer, Nicodemos não era leproso? Bem, se você tratar a enfermidade de Naamã como uma representação física, aí você pode dizer que Nicodemos não era leproso. Só se você entender que a enfermidade de Naamã, que a lepra de Naamã tipificava o pecado no homem, o pecado nas gerações que viriam, o pecado desde Adão até que Cristo volte. Porque olha só, desde Adão, o primeiro homem que pecou, até que Cristo volte, se passará 6.000 anos. E durante esses 6.000 anos de existência, o pecado entrou na humanidade em Adão e vai continuar até o final do 6º milênio. Ou seja, o pecado é uma lepra. O pecado ele tomou conta de todo o planeta. A lepra é uma enfermidade. E a Escritura diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Naamã leproso simboliza toda a humanidade durante os 6 milênios até que Cristo venha, leprosa. Por isso o profeta Eliseu, quando mandou ele no Jordão se batizar, se purificar, mandou ele mergulhar 7 vezes. Por que ele mergulhou 7 vezes? Se são 6.000 anos que o pecado reina sobre a humanidade. Porque Jesus disse assim, olha, a Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim, ora, o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Por quê? Porque existe morte? Por causa do pecado, por causa da lepra do pecado. E a morte, ela vai se findar, ela vai ser sucumbida quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Por isso a Escritura diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Ora, o salário do pecado é a morte. E a morte reinou durante 6.000 anos. Por isso Naamã mergulhou a primeira vez e voltou leproso. Tipificava os primeiros 1.000 anos. Naamã mergulhou a segunda vez e continuou leproso. É o 2º milênio. Naamã mergulhou a terceira vez e voltou leproso. O 3º milênio. Naamã mergulhou a 4ª vez e voltou leproso. O 4º milênio. Naamã mergulhou a 5ª vez e voltou leproso. O 5º milênio. Naamã mergulhou a 6ª vez e voltou leproso. Mas agora observe. Quando ele mergulhou a 7ª vez, ele voltou totalmente curado, com a pele semelhante à pele de uma criança. Ao soar da 7ª trombeta, se cumprirá todo o segredo de Deus, como profetizaram os seus profetas e também Eliseu. Porque ao soar da 7ª trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Em qual trombeta? Na 7ª. Quando Naamã se levantou purificado? Na 7ª. É lógico, Cristo está falando que os profetas falaram dele e Eliseu está falando exatamente disso. Eliseu estava profetizando que no final do 6º para o 7º milênio não vai passar nenhum minuto. Vocês já ouviram a expressão na Escritura que Jesus diz, à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo? Vocês nunca pararam para analisar por que meia-noite? Meia-noite significa 0 hora. A virada de um dia para o outro, a virada de um milênio para o outro. Por isso que a Escritura diz que um dia para o Senhor são como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Isso é uma profecia. Ora, na virada do 6º para o 7º milênio, todos os que confiam no Senhor, todos os que creram na palavra do Senhor, você sabe que para Naamã mergulhar lá no Jordão, ele precisou crer. E ele creu em quem? Olha o que a Bíblia diz. Quando Eliseu ouviu a palavra, que o rei ficou atônito, não sabia o que fazer, ele disse, manda esse Ciro vir a mim, e vocês saberão que há profeta em Israel. A igreja é assim, queridos. Pode vir a nós, e vocês saberão que há profeta aqui de Deus nesta terra. Há profeta de Deus em Israel. E Naamã foi a quem? Foi ao rei de Israel? Não conseguiu nada com o rei de Israel. Ele foi ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu salvou a vida de Naamã. Como? De que maneira? O profeta Eliseu, ele tipificava Cristo e a igreja.
Olha só, o nome do profeta Eliseu, relembrando, quer dizer, Deus é a salvação. Yeshua é a salvação. Então, o profeta Eliseu, ele foi encontrar-se com Deus da salvação. E o Senhor está dizendo que todos que durante esses 6.000 anos encontrar Jesus, o Salvador, vai ser purificado de todos os seus pecados, vai ser purificado de toda a sua lepra. Esse corpo nosso será desfeito e nós receberemos um novo corpo, como corpo de menino, um corpo totalmente novo, lavado, remido, branqueado, purificado no sangue de Jesus, nosso Senhor. Esta é a primeira parte da primeira interpretação profética desse texto, onde Naamã é purificado de sua lepra. Agora nós vamos para o segundo significado disso, que fala realmente, diretamente das igrejas do Apocalipse. Nesse texto, fala das 7 igrejas do Apocalipse. Bem, irmãos, então nós vamos continuar aqui, vendo o que esse texto prefigura acerca das 7 igrejas do Apocalipse. O Senhor já nos disse que Naamã era um homem valoroso, porém leproso. Nicodemos também um homem valoroso, porém leproso, porque o pecado é uma lepra, né? E Nicodemos andava segundo a lei. E segundo a lei ninguém pode ser purificado, ninguém pode ser justificado, porque a lei não aperfeiçoa ninguém. Por isso Cristo se fez maldição por nós, para nos livrar da maldição da lei. Aleluia, glórias ao Todo-Poderoso. Agora, o versículo 5 diz assim: Então disse o rei da Síria, no caso o rei da Síria falando a Naamã: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Olha só, Naamã ele foi cheio de presentes para agradar ao rei de Israel. Como o rei de Israel não podia curá-lo, ele foi até o profeta Eliseu. E quando ele chegou para o profeta Eliseu, ele ficou até chateado que o profeta Eliseu não deu nem muita ideia para ele. Olha, vai lá e lava no Jordão. Se banha no Jordão, você vai ficar curado 7 vezes. E ele pensava que, eu achava que ele se colocaria de pé, invocaria o nome do seu Deus, colocaria a mão sobre a minha cabeça, mas me manda eu tomar banho no Jordão? Que isso? E Naamã ficou meio injuriado, meio revoltado, e se abaixou a cabeça e foi embora. Mas aí o seu servo: meu senhor, se ele te disser alguma coisa difícil, o senhor não faria? Custa o senhor se banhar no Jordão? Meus queridos, nós temos que aprender uma coisa com Jesus. E ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Se você ainda não aprendeu a ser manso e humilde de espírito, você não conhece o Senhor. Você não nasceu de novo. Todo mundo que não nasceu de novo ainda é leproso. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que a lepra de Naamã simboliza o pecado da humanidade. E todos aqueles que não nasceram de novo, como Nicodemos não havia nascido de novo, homem valoroso, existem pessoas valorosas, existem pessoas boas, assim, no sentido humano, existem pessoas íntegras, pessoas que procuram fazer o bem, mas a Escritura diz que você pode ser íntegro, você pode fazer o bem, você pode ser uma pessoa que cumpre todos os requisitos que a sociedade requer de um homem íntegro, mas se você não encontrou Jesus, se você não nasceu de novo, a Escritura diz que você, com tudo isso, porém, é leproso. Entende? Todos são leprosos, todos que ainda não encontraram Jesus. Porque o pecado é uma lepra. Então o rei da Síria manda presentes. E ele vai ao rei de Israel. O rei de Israel não tem capacidade para isso. E manda ao profeta Eliseu. Aí nós já vimos que ele mandou tomar banho no rio. Não é isso? Então ele foi lá, mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez ele ficou totalmente purificado de sua lepra. Aí ele ficou muito satisfeito, ele deu glória a Deus. Que maravilha, ele voltou feliz da vida. Ele voltou feliz da vida. E voltou à casa do profeta Eliseu. Quando ele volta à casa do profeta Eliseu, ele oferece presentes ao profeta Eliseu. Mas aí, veja só a resposta do profeta Eliseu a Naamã: ô igreja do Senhor, será que nós somos tão cegos que não conseguimos enxergar que o poder de Deus não se compra com ouro, com prata, com vestes, com coisas do mundo? Somos tão duros de coração que não entendemos ainda que o apóstolo Pedro, ele diz: olha, vocês não foram comprados com prata e nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Aleluia.
Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, vive o Senhor, em cuja presença estou, que eu não tomarei prata, nem ouro, nem bens algum de alguém, quem quer que seja, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. De graça recebestes e de graça dai. Mas, veja bem, tem um tipo de igreja, tem uma qualidade de seguidores de profetas que não pensam assim. E o nome desse seguidor de profeta é Geazi.